Shalom, shalom, aqui é Patrícia do canal Israel em um Minuto, muito bom estar de volta com você e hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 23:1, na tradução literal do hebraico. É um versículo muito conhecido, todo mundo sabe de cor, pelo menos os cristãos, né? Em português diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero analisar com você, palavra por palavra aqui, deste salmo em hebraico, a tradução. Eu não sei tudo de hebraico, estou aprendendo agora, mas pelo pouco que eu tenho aprendido, eu quero analisar palavra por palavra e depois também trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Então, em hebraico, nos diz assim: Mismor le David, Adonai roi lo ersar. Mismor le David, que significa Salmo de Davi. Então, o versículo já começa dizendo que é um Salmo de Davi. Para lembrarmos, Davi, quem foi Davi? O rei Davi, ele era pastor de ovelhas. Aqui, então, vamos pensar que ele estava dizendo, usando como Jesus usava, uma parábola, usando algo do seu dia a dia, do dia a dia das pessoas, que tinha muitos pastores e lidava com ovelhas e sabiam ali como tinha que ser o tratamento, o cuidado com as ovelhas, o comportamento delas e tudo mais. Então, depois nos diz Adonai, que Adonai é a palavra usada, que é mais próximo, usado como em hebraico é Yahvé ou Jeová em português. Adonai seria, porque não se diz o nome de Deus, mas seria uma palavra que é usada mais próximo do nome de Deus. Então, Adonai, para nós seria o Senhor. Roi significa meu pastor. Estudando um pouquinho, estou bem no princípio do estudo de hebraico, mas talvez você diz, é uma palavra só aí. Mas aqui em hebraico, aqui em Israel, a gente, por exemplo, se eu quero dizer meu marido, então eu vou dizer que marido é Baal. Eu posso dizer Baal Sheli, que Sheli é meu, ou posso dizer Baali, que é meu marido, é a mesma coisa. Então aqui, Roé é pastor, e quando se lê Roi, é meu pastor. Aí diz Lo é uma palavra também bem simples e significa não. Não. Lo ersar. Ersar, essa palavra vem de hazer, que o significado é falta. E o essa primeira letra aí no hebraico, ela dá o sentido do futuro. Então, a tradução literal seria Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, não falta, não faltará. Então, aqui nós não vemos a palavra nada, como nós conhecemos muito bem na tradução que fizeram para o português. Nada me faltará. Aqui está dizendo que o Senhor não falta. O Senhor é o meu pastor e Ele não falta. Não está dizendo que não teremos falta de nada. Se nós analisarmos a própria vida do rei Davi, ele teve necessidades na sua vida. Ele já servia a Deus antes de ser rei também, mas ele tinha necessidades e faltava muita coisa para ele. E depois também, quando o rei, mesmo sendo rico, faltou muitas coisas para ele. E nós também, nós como cristãos, às vezes estamos tanto tempo já servindo a Deus e quero te perguntar, você não tem falta de nada? Não te falta nada? Então, por que essa palavra assim, aqui está nos dizendo e nos dá esse sentido? O Senhor não nos falta, Ele não falta nas nossas vidas. Então, é claro que se nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos tudo o que necessitamos. Nós vamos nos contentar com pouco, nós vamos ter a direção das nossas vidas. Se faltar a saúde, como muitas vezes falta, já faltou na minha, pode estar faltando na sua hoje ou já aconteceu com você, Ele é quem nos cura. Então nós temos o Senhor, nós temos o pastor que nos cura,
que nos dá saúde. Muitas vezes ele até permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, mas em muitas dessas circunstâncias faz parte do cuidado dele para nós. Ele sabe, e às vezes a gente só aprende com as dificuldades, com as lutas, com as tribulações. Ele é que não pode faltar na nossa vida. O Senhor, o pastor, ele é que não pode faltar em nós. O demais, como diz, nós corremos atrás, não é mesmo? O demais, como diz também, ele mesmo disse, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, ele vai acrescentando nas nossas vidas. Muitas pessoas hoje em dia usam esse versículo dizendo, até mesmo nesta teoria da prosperidade, agora não vai te faltar mais nada, né? E às vezes, se falta alguma coisa, alguém pode até julgar, por que será que está acontecendo isso? Por que fulano está passando por isso? Por que essa enfermidade na vida de tal pessoa? Aqui a palavra está dizendo, o Senhor, o meu pastor, não falta, não faltará. Nos dá esse sentido também para o futuro. Não faltará. Então, se ele não falta, se ele não faltar na minha vida, como meu pastor, é claro, as coisas que me faltarem nessa vida serão pouco, serão insignificantes. Que não falte o Senhor na minha vida e na sua vida. Que ele seja de fato o meu pastor e o teu pastor. Sabe quando ele não falta? Quando ele é o meu pastor. Quando ele é o teu pastor. E Jesus, ele disse que ele é o bom pastor. Em João capítulo 10, o versículo 11 diz isso. Eu sou o bom pastor. E voltando um pouquinho, o versículo 9, ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. E um versículo também muito conhecido, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No tempo de Jesus, no tempo de Davi, as ovelhas ficavam, o lugar que elas ficavam, que elas repousavam ali, que elas dormiam, se chamava aprisco. E o aprisco eles faziam algo ali, talvez muitas vezes fazia algo com pedras assim em volta e deixava o lugar como se fosse o lugar de uma porta. E ali o pastor se colocava, deitava, dormia ali, para quê? Para proteger as ovelhas. Ele mesmo era a porta. Não tinha a porta em si, mas ele mesmo era a porta. E foi isso que Jesus disse. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, se nós tivermos o Senhor como a porta, se nós tivermos o Senhor como nosso pastor, nós seremos guiados por Ele, seremos guiados pela voz dEle. O versículo 27 de João 10 também nos diz algo muito esclarecedor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando nós de fato somos ovelhas do Senhor, nós conhecemos a voz do nosso pastor. É assim que acontece com as ovelhas. Ainda hoje, as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, mesmo que tiver rebanhos. Isso já aconteceu, eu já ouvi muitas histórias por aqui, onde em muitos lugares tem ovelhas, pastores cuidando de ovelhas, e de repente um rebanho ali, um pastor estar com as suas ovelhas e outro pastor com as suas ovelhas, e as ovelhas se misturarem, mas quando o pastor fala, quando o pastor as chama, e Jesus disse que também ele nos chama pelo nome, então as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. E vão em direção ao seu pastor e andam ali no caminho que o seu pastor está andando. Então não vai ficar perdido, não vai uma ovelha ficar perdida com outro pastor. Tem sim aquelas ovelhas que muitas vezes vão se desviar do caminho. E é como acontece ainda hoje, né? Nós como ovelhas do Senhor Jesus, nós fomos comparados, e Ele, o bom pastor, porque a ovelha também se assemelha muito ao ser humano. Então, ela é muito dependente do seu pastor.
precisa muito do seu pastor. Assim somos nós. Muitas vezes nos desgarramos, vamos por outros lugares, muitas vezes nos tornamos presa fácil do inimigo. Vêm ali os inimigos e querem nos roubar. Quantas vezes o próprio Davi livrou as suas ovelhas da boca de leões e de animais selvagens, quem sabe? Então, nós também, assim, somos guardados pelo Senhor quando fazemos parte do seu rebanho. E para terminar, para finalizar, né, dizendo acerca disso que comentamos aqui, que este versículo não tem nada a ver com teoria de prosperidade. Eu quero ler 2 versículos bem importantes também na vida de um homem, o apóstolo Paulo. Ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Este versículo, se você não ler o contexto dele, o versículo anterior, muitas vezes as pessoas também interpretam de forma errada. Diz assim, então eu posso todas as coisas, então eu posso tudo, né, naquele que me fortalece em Jesus. Mas se você ler o versículo 12, ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Então, assim como ele, o apóstolo Paulo, ele aprendeu isso, mas com o Senhor ele pôde passar por tudo isso. Assim também esse versículo: o Senhor, o meu pastor, que não falta na minha vida, com ele eu posso passar por dificuldades, sim, eu posso ter falta das coisas, mas com ele eu vou prosseguir, eu vou vencer, com ele eu vou ser mais do que vencedora. E assim também será com você, que na nossa vida não falte o bom pastor, que na nossa vida não falte a nossa atenção por ouvir a voz dele e seguir a ele. Amém? E eu vou terminando este vídeo, deixando um grande abraço e desejando um feliz domingo para você, com as imagens deste lugar, dessa pracinha aqui próximo de casa, em Mevaseret de Sion, com essas ovelhas. Não são verdadeiras, mas eu gosto muito aqui em Israel de ver lugares como este, que tem representações, versículos bíblicos, algo que leva a palavra de Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.